Salmo número 23. Nós, mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos ler esse salmo. Eu peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta, para que nós possamos olhar o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Amém. Salmo de número 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai, com a certeza de que o Senhor é o nosso bom pastor, a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar um bom lugar em nossos corações, em nossas vidas, e que aprendemos a confiar e nos deleitar nos cuidados do bom pastor, que é o Senhor. Senhor, nos colocamos diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados e Te pedimos, Espírito Santo, Em nome de Jesus. escreve em nossos corações a Tua vontade nessa Em noite. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu queria falar com os irmãos um pouco sobre como podemos nos deleitar no cuidado do bom pastor. E eu convido os irmãos a relembrarem quão grande é esse cuidado, quão grande é o cuidado que Deus tem para nós como bom pastor. Irmãos, o nosso Deus, Ele cuida de nós. Você tem certeza disso? Muitas vezes nós vivemos as nossas vidas como se tivéssemos esquecido disso. Muitas vezes estamos caminhando dia após dia, trabalhando com afinco, querendo buscar coisas, querendo buscar o nosso melhor. E muitas vezes esquecemos que quem cuida de nós é o nosso bom pastor. E muitas vezes somos levados a momentos de desespero, a momentos de dificuldade, para que Deus nos lembre que é Ele quem cuida de nós, Ele quem está conosco. Se há algo que nunca podemos esquecer, é que Deus cuida de nós, que Deus é o nosso bom pastor. E se há algo que podemos aprender nesse salmo, é sobre isso, que Deus cuida do seu povo, como um bom pastor cuida de suas ovelhas. E Jesus nos diz em João 10 que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele também diz lá em João que eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E tendo a certeza que o Senhor é o nosso bom pastor, eu convido os irmãos a olharem no texto do Salmo 23 e a pensarem quais circunstâncias são as que o nosso bom pastor cuida de nós. E eu convido vocês a olhar quais são essas circunstâncias e a sermos renovados pelo cuidado que o Senhor tem por nós. E o Salmo começa, como todos conhecem, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que o salmista está nos ensinando é que o Senhor cuida de nós por completo. O ponto principal do salmo, irmãos, é a noção de que o Senhor é quem faz todas as coisas. Davi utiliza, então, a linguagem do bom pastor para que vejamos que o Senhor é quem cuida de nós por completo. Mas
Ele não diz aqui que ele é qualquer pastor. O salmista o reconhece de maneira pessoal. Ele é o meu pastor. Aleluia. Ele não é um pastor qualquer, ele é o meu pastor. Eu sou ovelha do seu rebanho. O Deus de toda a terra, o Senhor Todo-Poderoso, o conhece e é quem está cuidando dele. Essa noção de pertencimento é imprescindível para compreendermos o que o salmista está dizendo. E por que o Senhor é o seu pastor? O salmista tem a certeza de que nada vai lhe faltar. Mas o que é que não vai faltar? Qual é a causa de nada lhe faltar? O que é que significa que nada irá faltar? A alusão ao pastor aqui, como já foi dito, é um pastor de ovelhas, um pastor que cuida do seu rebanho, que é responsável pelo cuidado integral do seu rebanho. Ele tem que prover tudo o que é necessário para a sobrevivência do rebanho. É ele quem cuida do alimento, é ele quem cuida do abrigo, da água, da limpeza, do crescimento, de tosquiar as ovelhas. A ovelha é totalmente dependente do seu pastor. E Deus é o bom pastor de Davi. Isso implica que é o próprio Deus quem cuida de todas as áreas da vida dele. E isso implica, irmãos, para nós que Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. Amém. Não há uma única área onde Deus não esteja cuidando. Não há um único momento onde Deus não esteja conosco. Deus está conosco todos os dias. Ele cuida de nós em todas as circunstâncias. Eu sei. Não há nenhum momento, não há nenhum local, Verdade. não há nenhuma dificuldade, É verdade. não há nenhuma necessidade Oh, onde Deus não esteja presente e onde Deus não esteja cuidando. oh, Porque Ele é o nosso bom pastor. Por isso, o próprio Jesus nos diz lá em Mateus 26: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou de beber, ou pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhem para as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. aleluia. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Oh, glória. E ele continua no versículo 28, quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. E eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, Eu creio. homens de pequena fé? Oh, Deus é quem cuida do seu rebanho. Ele é quem cuida Deus. de todas as áreas. Ele é o nosso pastor. Confiemos em seu cuidado. Verdade, Jesus. E por isso, se Ele diz que proverá todas as coisas, que nada irá nos faltar, nós temos que entender que as coisas às quais o Senhor promete que não irão faltar em nossas vidas são as coisas que Ele, como nosso pastor, sabe que precisamos, Amém. sabe que necessitamos. Ele sabe do que você precisa, você não sabe. Muitas vezes nós achamos que sabemos do que precisamos, mas Deus sabe, como bom pastor, quais são as nossas necessidades. Oh, glória. E Ele cuida como bom pastor das nossas necessidades. Sabe, Jesus. O verso 2 nos fala que o nosso pastor também é quem faz com que nos deitemos em pastos verdejantes. Oh, glória. Isso nos mostra que o Senhor se preocupa em nos colocar em um bom local, o local de acordo com a sua vontade. Oh, glória. O pasto verdejante nem sempre é o pasto onde tudo está bem. Nem sempre o nosso pasto verdejante é quando há calmaria completa. Mas o pasto verdejante é o local onde Deus quer cuidar de nós. Oh, glória. Isso nos mostra que o Senhor se preocupa em nos colocar num local bom, para que cresçamos de acordo com a sua vontade, para que sejamos saudáveis. Ele guia as suas ovelhas para locais
locais onde é permitido que eles transitem em paz, mesmo em meio à aflição, onde achem descanso para o seu corpo e alegria para a sua alma. Os pastos verdejantes são locais ideais para que as ovelhas cresçam de modo saudável, mesmo que elas não entendam. Deus leva as suas ovelhas para o melhor local possível para que elas cresçam. E além disso, Ele vai continuar dizendo que Ele nos conduz mansamente até as águas tranquilas. Ele faz o seu rebanho descansar. Ele conduz o seu rebanho em paz, mesmo em meio a aflições. Ele cuida de nós. E o versículo 3 nos diz ainda que Ele refrigera a alma do salmista. E essa expressão pode ser vista de maneira dupla. A primeira é a ideia de que o Senhor restaura o interior do salmista, quando ele fala de alma, transformando-o por completo. Ele muda o interior de modo que o mais perverso é transformado pelo cuidado do bom pastor. Ele muda o interior, que é não apenas o exterior. Ele não apenas cuida de nossas roupas, Ele cuida de nosso interior. Essa é a noção que Davi tem. Ele cuida para que o seu interior seja renovado, de modo que seja um novo homem, como diz em Efésios capítulo 5. A segunda ideia é de que o Senhor traz paz ao seu rebanho para que eles fiquem bem de modo integral. Ele cuida do físico e cuida do interior humano. E muitas vezes nós precisamos ser afetados no físico para que o interior humano fique bem. E Deus permite que passemos por provações para que Ele nos molde, para que Ele cuide de nós, para que Ele nos guie e nos faça descansar aqui em dia. Descansar em seus soberanos propósitos, descansar naquilo que Ele tem para nós. O Senhor nos ensina a andar nos caminhos justos que foram preparados por Ele mesmo. O apóstolo Paulo chama isso de boas obras que foram preparadas de antemão para que fizéssemos. Ele conduz o seu rebanho a fazer a sua vontade. Ele conforma o seu rebanho para viver de acordo com o seu agrado e de acordo com o seu propósito. E tudo isso é feito, ele diz aqui no verso 3, por amor do seu nome. Essa é a garantia que a obra que foi iniciada por Ele não será abandonada. É pelo amor ao seu próprio nome que o Senhor conduz o seu rebanho. E sendo Ele imutável e perfeito, não há possibilidade de que abandone a obra que está fazendo na vida dos seus filhos. Nunca. Ele não abandona os seus filhos. Ele nos coloca em um bom lugar e Ele nos forma à imagem dele. Você compreende, meu irmão, a grandiosidade do amor de Deus em Ele ser o nosso pastor? Será que você compreende como é maravilhoso saber que Ele, o supremo governador de todo o universo, se importa e cuida de cada uma das ovelhas do seu rebanho? Que Ele cuida de você em todas as situações da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, descanse no cuidado do bom pastor. Tenha consciência de que Ele é perfeito, que Ele cuida das nossas necessidades, que Ele cuida do nosso interior, que Ele cuida da nossa vida por completo. Amém. Perceba o amor de Deus para com a sua vida e agradeça pelo cuidado do nosso bom pastor. Como cantamos, Ele é bom. Ele é nosso bom pastor. Mas essa não é a única circunstância em qual Ele cuida de nós. Uma segunda circunstância aparece nos versos 4 e 5, quando Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor está conosco.
até nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Ele permanece conosco. O verso 4 inicia falando sobre a hipótese do salmista andar pelo vale da sombra da morte. E o termo sombra da morte é uma tradução de um único termo hebraico, que vai trazer uma conotação de uma dificuldade muito grande, algo que se pode chegar até o ponto da morte. Então, quando a Bíblia fala de sombra da morte, é aquelas dificuldades extremas que podem acabar com a nossa vida. E ainda que cheguemos em situações como essa, a ideia é que o Senhor, que é o bom pastor que guia nos passos verdes, também é o Senhor que caminha com ele no meio do vale. Também é o Senhor que guia pelos bons pastos. Também é o Senhor que está no mais terrível e breve escuro. Ele está conosco aonde quer que passemos. Não importa a dificuldade. Mesmo andando dentro desse vale, o vale da sombra da morte, andando em meio às maiores dificuldades, o salmista não teme. Ele não tem medo algum, pois ele sabe que o Senhor está com ele. O Senhor está contigo. Não importa a situação, o Senhor é contigo. É válido, irmãos, eu também ressaltar aqui que o vocativo da mensagem muda. Se nos versos anteriores, vocês olharem comigo, ele está se referindo depois do versículo 1, como se fosse na terceira pessoa, ao Senhor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me faz deitar em vasos verdejantes. Agora, ele diz, tu estás comigo. A percepção dele é que não é algo distante, mas que o Senhor está ali ao seu lado, que o Senhor está próximo a ele. Ele está sendo singular aqui, a ideia de que o pastor, o bom pastor, está mais próximo ainda dele nesses momentos. Não é mais alguém que está indicando o caminho, mas é alguém que o carrega pela mão, que está caminhando ao seu lado. Tu estás comigo. Amém, Jesus. O Senhor está comigo. Amém. E o pastor, ele está armado. Ele diz que está com a sua vara e o seu cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me protegem. O cajado é uma arma de condução e controle. A vara é uma arma de proteção para a defesa. Então o Senhor está conosco para nos proteger, mas o Senhor está conosco para nos conduzir, para nos disciplinar, para nos ensinar. O Senhor está conosco no meio do vale. Ele nos protege, nos conduz e nos guia. É assim que o Senhor cuida de nós. Ele está conosco nos bons momentos e Ele está conosco nos maus momentos. E nos maus momentos podemos o sentir, inclusive como salmista, que o Senhor está ainda mais perto para nos guiar, para nos conduzir, para nos proteger, para nos dar livramento. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de ti. Nunca se esqueça disso. Além disso, o versículo 5 tem uma mudança da metáfora, para que possamos entender o que o Senhor faz em meio aos maus momentos. Ele diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora nós podemos ver uma mesa de celebração. Ele não só ajudou a passar pelo vale da dificuldade, como também comemora com o salmista a vitória sobre as dificuldades. O quadro que se pinta, irmãos, é de inimigos, provavelmente amarrados e presos, como nas grandes celebrações de vitórias em guerras, enquanto os vitoriosos estão ali festejando na mesa a vitória sobre a batalha. O Deus que é o bom pastor, que nos guia em meio às dificuldades, também é o que guerreia por nós e que nos faz triunfar sobre as dificuldades. É Deus quem prepara a mesa. É Deus quem é vitorioso. Aleluia. E Ele prepara a mesa para mim. Quem sou eu?
temos uma mesa preparada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Exércitos, mas Ele prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Ele fica feliz com as nossas vitórias que Ele consegue para nós. Amém, Jesus. Ele celebra conosco. Oh, glória. Ele ainda nos honra, derramando óleo sobre a nossa cabeça, Aleluia. fazendo o nosso cálice transbordar. Que maravilha, irmãos! Aleluia. É saber que o Senhor está conosco em todos os momentos. Amém, Jesus. Ele cuida de nós, Ele caminha ao nosso lado em meio às dificuldades, Ele nos protege com a sua vara, Ele nos guia com o seu cajado e Ele ainda nos honra perante os nossos inimigos, É verdade. que são derrotados por Ele. Ele é o nosso pastor. Com Ele nós podemos cantar, assim como o apóstolo Paulo: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Oh, glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Aleluia. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressurgiu dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo e somos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, porém, somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. O nosso Senhor. Aleluia. Nada, absolutamente nada é capaz de nos separar de Deus. Nós estamos presos a Ele, com Ele para sempre. Amém. Ele não pede nenhum dos seus de suas mãos. Então confiem, irmãos. Eu vos suplico na promessa do Senhor. E tenho certeza de que Ele permanece conosco todos os dias. É assim que esse salmo termina. E a terceira circunstância, verso 6, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O salmista conclui o salmo com a certeza de que o Senhor permanecerá com ele para sempre. A bondade e o amor, a fidelidade, a misericórdia de Deus o seguirão todos os dias de sua vida. Essa é a certeza dele. Esses dois termos juntos, bondade e misericórdia, nos indicam que o Senhor sempre estará favorável e sempre estará pronto para ajudar os seus filhos. São termos que nos mostram sobre a perspectiva de um Deus que é bom, infinitamente protegendo os seus. Essas duas afeições seguem o salmista todos os dias da sua vida. Ou seja, não há um único momento na vida do salmista em que elas não sejam palpáveis e que ele não possa percebê-las. O Senhor cuida, e o Senhor cuidará até o fim da sua vida, até o fim dos seus passos. E portanto ele conclui que habitará na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. E ao falar sobre habitar na casa do Senhor, é válido ressaltar, irmãos, que a ideia do salmista é de alguém que habitará na casa do Senhor todos os dias da vida terrena. Vai estar próximo ao Senhor perpetuamente, ele tem essa certeza. No entanto, nós podemos aplicar com tranquilidade, a partir do ensino bíblico,
que a habitação na casa do Senhor para o seu povo é uma habitação que perpassa toda a eternidade. Nós estaremos para sempre com Ele. Não há um único minuto que não seremos parte dEle, que não seremos a sua propriedade, que não viveremos com Ele. Tragada foi a morte na vitória do Cordeiro. Nós estaremos com Ele para sempre. Amém. Irmãos, ter essa certeza é a melhor coisa que podemos ter. Estaremos com Ele, ao seu lado, na sua casa, partilhando o pão, partilhando a vida para todo o sempre. Isso nos mostra que o próprio Deus cuidará de nós por todo o sempre. O próprio Deus estará conosco continuamente. Que nós veremos a cidade santa, que nós andaremos com Ele. Essa é a maior alegria que podemos ter. Nada pode se comparar a isso. Nada pode se comparar a isso. Podemos ter a certeza de que veremos a cidade santa descer adornada, que nós viveremos com o Senhor, que nos encontraremos com Ele nos ares, que veremos o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente do homem, do que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Por Ele ser o nosso pastor, nós podemos ter certeza de que estaremos para sempre com Ele. Nós temos que nos lembrar disso. O Senhor nos mostra em Sua palavra que Ele é de fato o nosso pastor, que é Ele quem cuida de nós. Nunca nos esqueçamos disso. Nem mesmo em meio aos nossos piores momentos, lembremos-nos de que Ele está conosco, de que Ele nos protege, que Ele toma conta de nós e que nos fará chegar até onde Ele deseja, encaminhados por Sua graça, amor, bondade e misericórdia. Então, deleite-se no cuidado do bom pastor para com a sua vida. Nós somos chamados a nos deleitar no nosso bom pastor, que é tão bom, como cantamos, que cuida de nós, que quando clamamos o seu nome podemos saber que estamos ao seu lado. Ele está conosco. Sabe, irmãos, ano passado eu preguei nesse mesmo texto, em janeiro. Não sei quantos irmãos lembram. Assim que Gabriele teve um aborto. E foi isso que nos susteve desde aquele tempo. O Senhor estava conosco. O Senhor está conosco. Um ano e meio depois, eu estou pregando com minha esposa em casa, com meu filho recém-nascido em casa, com Deus cuidando de nós, mesmo que ela tivesse passado perto da morte como ela passou, mas mesmo lá a gente tem uma certeza: o Senhor está cuidando de nós. O Senhor é quem nos promete que vai nos deixar aqui até quando Ele quiser. E quando não for mais o nosso tempo, nós estaremos com Ele na glória, mas Ele continua cuidando de nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Ele cuida de nós. E Ele sabe o que nós necessitamos. Todos os dias. E em momentos de vale, em momentos de aflição, nós podemos perceber muito mais que o Senhor está perto. Muitas vezes não queremos passar, ninguém quer passar por momentos de aflição, por momentos de dificuldade. Mas nesses momentos, nós conseguimos perceber o cuidado de Deus tão visível, tão bem visto. Nós podemos perceber o cuidado de toda a igreja movida pelo Senhor, pela vida de Gabriel, pela vida de Matias, pela vida da nossa família. E para a glória do Senhor, nós podemos dizer que os dois estão bem, os dois estão saudáveis. Para a glória de Deus, Ele tem cuidado do seu povo, Ele cuida de nós. Convido os irmãos a ficarem de pé.
para a gente orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra, pelo cuidado dele para com nossas vidas. Ora ao Senhor, agradecendo a Ele. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor está à nossa direita, nos guiando. O Senhor é quem nos leva para os pastos verdejantes. O Senhor é quem garante que teremos tudo o que precisamos. O Senhor é quem está conosco no vale. O Senhor é quem está conosco nas travessias e nas dificuldades de nossa vida. E o Senhor é quem cuida de nós. Muito obrigado pelo teu cuidado. Senhor, nos faz assim como Davi. Temos essa certeza que o Senhor é o meu pastor. O pastor pessoal que está ali cuidando de nós. Em cada momento, que o Senhor é quem está ali nos guiando, com mão forte, com o braço estendido, nos protegendo, cuidando de nós. Que o Senhor nos leva ao centro da sua vontade. Que o Senhor se alegre com as nossas conquistas, que o Senhor é quem vence. Porque nós vencemos na força do teu braço. Nós vencemos porque o teu cajado está sobre nós, a tua vara está sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz triunfar em meio às dificuldades, pelo amor do seu próprio nome. E muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ter a certeza de que estaremos contigo eternamente. E nada, Senhor, nada é mais precioso do que isso. Nada é mais precioso porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nos faz vermos isso todos os dias até a tua volta. Nos faz não esquecermos isso. Em nome